Pais queridos, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos ao programa Dias Melhores. Eu sou o pastor Marconi Teixeira e trago uma palavra abençoada para mim, para a minha vida e para a tua vida nessa noite. E o texto que vamos refletir hoje está em 1 Samuel. Esse texto vai despertar no seu coração um sentimento maravilhoso, chama gratidão. Estamos vivendo num tempo que é oferecido tanta coisa a você, é te apresentado tanta coisa, é te mostrado tantas opções, tantos exemplos, tantos padrões, que a pessoa está esquecendo de ser agradecido por aquilo que conseguiu, por aquilo que lutou, que batalhou, que desejou. Então não se espera, embora que às vezes se espere que alguém fique feliz pela vitória da gente, às vezes a gente quer até celebrar com alguém, mas nos dias atuais, onde é desestimulado, até a própria pessoa não quer celebrar as pequenas vitórias. Até a própria pessoa, ele é bombardeado todos os dias por instrumentos do mal que estão tirando a satisfação. Se a pessoa deixa de ter satisfação, ela não encontra prazer nem nas conquistas, nem no seu dia a dia. Eu vi uma pessoa oriental dizendo, era um ditado samurai, alguma coisa assim. Como escritor, eu tenho que ler tudo, em todo canto, em todo tempo. E ele dizia, olha, na hora do comer, apreciar o comer, na hora de descansar, apreciar o descansar, na hora de dormir, apreciar o dormir, na hora de caminhar e na hora de lutar. Então, o brasileiro está, não sei precisar, embora eu viaje muito, acabei de chegar, né, na América do Norte, mas eu não dá para fazer uma leitura das culturas, mas eu sou brasileiro, vivo no Brasil, sou pastor no Brasil, eu aconselho e sou aconselhado no Brasil, então a gente compreende mais ou menos como pensa aqui as pessoas. Né? Então a gente é bombardeado demais e causa a impressão de que não devo comemorar, que não é merecido comemorar as pequenas conquistas, e achamos que só vamos comemorar quando eu me equiparar àquela pessoa que está fingindo alguma coisa na TV, na internet, no meio social, naquilo que estão dizendo que é o padrão agora. Então, eu paro de celebrar. Eu só vou celebrar quando eu perder 80 quilos. Eu só vou celebrar quando eu conseguir abrir 15 lojas. Eu só vou celebrar quando sair o resultado final. Mas as pequenas vitórias do percorrer. E o texto de hoje em 1 Samuel. Pastor, isso está em 1 Samuel. Bom, fala aqui o voto impensado de Saul. Quem era Saul, pastor Marconi? Um rei. O rei de uma teocracia. Então, um rei era para ser, na verdade, né? Igual o Brasil, era muita coisa para ser, mas na verdade tem sabor, né? No Brasil tem muita coisa que tem sabor, mas não é. O voto impensado de Saul. Naquele dia os israelitas já estavam exaustos, porque Saul havia feito o seguinte juramento ao povo. Tem um ditado que diz, se o bom líder governa, o povo vai em paz, né? Mas se o mau líder governa, o povo perece. Aqui estava dizendo, o povo estava exausto. Não diz que o rei estava exausto. Não diz que o líder estava exausto. O líder estava tirando vantagem do povo, né? No caso, o rei Saul. E as palavras desse líder é muito dura. É agressivo. Um povo que estava lutando por ele. E ele já trata assim. Maldito o homem que comer pão antes da tarde, antes que eu me vingue dos meus inimigos.
Por isso, todo o exército deixou de comer. Porque o sentimento de vingança do rei estava acima da fome daquela nação. Mas bom, ele disse isso e o povo está com fome. O povo está exausto, diz o texto aqui. Mas todo o exército chegou a um bosque onde havia mel no chão. No bosque tem floresta, né? Cobra, animal peçonhento, tem felinos, tem leões, tem, dependendo do bosque, se for na Flórida tem jacaré, crocodilos, se for em alguma outra região vai ter urso. Mas nesse bosque aqui o povo estava com fome e foi atraído pela vontade de Deus. Quando esse povo chegou no lugar, tinha mel no chão. O mel estava na árvore, estava lá, 5.000 maribondo, tinha perigos iminentes para a pessoa fosse ferroada, não. Diz que havia mel no chão. E quando o exército chegou ao bosque e viu o mel escorrendo, ninguém pegou o mel porque temia. Bom, o rei disse que era maldito quem comesse, não era para ninguém comer porque a vingança dele estava em primeiro lugar. Porém, Jonathan, que é filho de Saul, não havia ouvido quando seu pai fez o juramento diante do exército. Por isso estendeu a ponta do cajado, ou da vara, que trazia na mão, molhou no favo de mel e quando pôs o mel na boca, os seus olhos brilharam. Outras versões, a King James diz, seu rosto acendeu. Então, aí o texto diz que, olha, teu pai obrigou a gente a fazer um juramento, ele disse, olha, meu pai tem perturbado a terra. O filho está dizendo que o pai, em vez de liderar com amor, tem perturbado a terra, né? E o que é que aconteceu nesse texto, querido? Eu não vou fazer a leitura toda. Eu vou discorrer durante todo o sermão, mas eu vou fazer a síntese para não fazer a leitura. Israel estava perseguindo os filisteus e era perseguindo não, estava atentando. Sabe, um pinche atentando dois Rottweiler e um outro cão grande, é mais ou menos esse padrão aí. Então, tinha milhares e milhares e milhares de soldados, 600 mil cavaleiros, 600 mil carros de ferro, que era uma coisa... E Israel estava lá em ponto de guerra. Esse Israel aqui, não, mas é Israel, querido, eu estou falando aqui de alguém que não tem gratidão no seu coração e passou muitos reis. Como o nosso país ou qualquer país, às vezes o país é maravilhoso, mas os líderes têm suas intenções próprias, né? Tem suas próprias ambições e se coloca acima da vontade desse povo, né? E Jonathan, ele só tinha 2 espadas em Israel. Não é incrível isso? Eu vou trazer muita novidade para a sua vida que você nunca viu nenhum outro pregador falar. Toda Israel só tinha 2 espadas. Uma era de Jonathan e outra era do rei Saul. E o resto do povo lutava com o que desse, viu? Era o que tivesse. Por quê? Porque os filisteus disseram, não, eu não quero ferreiro lá na terra de Israel, não, para que eles não tenham arma. Tá certo? É o estatuto do desarmamento que o rei botou lá não quero ferreiro lá, não. Pastor, está onde? 1 Samuel capítulo 13, 22. Tá certo? E Jonathan chegou e disse, rapaz, eu estou com uma coisa no meu coração. A pessoa que tem Deus, ele tem motivações diferentes dos outros. 600 soldados mais Saul estava debaixo de uma romaneira, um pé de romã. Estava na sombra, estava exausto, com fome. Não se alimentou, ele estava se alimentando de ódio. Já pensou um líder de uma nação se alimentando de ódio? Era essa pessoa aqui chamada Saul. Estava se alimentando de ódio e obrigando o povo a se alimentar de ódio. Ninguém pode comer, não. Todo mundo... O texto lá, uma versão que eu li, dizia jejum, mas jejum é santo. Não pode ser. Tem que passar fome até a hora que eu vingar meus inimigos.
O povo vai ser privado até a hora que eu vingar meus inimigos. Foi isso que Saul disse em 1 Samuel, capítulo 14. E Jonathan disse, rapaz, aí Jonathan tinha um escudeiro dele. Tinha 600 guerreiros? Não. Tinha um carro de ferro? Não. Tinha cavaleiro? Não. Ele tinha uma força extraordinária. Ele era amigo de Davi. Ele disse, estou sentindo um negócio aqui, uma vontade, vamos lá atacar? O escudeiro, se fosse nos parâmetros atuais, o escudeiro disse, sai dele, está repreendido, né? Porque que conversa é essa? Olha para ali, eu tenho 600 mil soldados. Não dá não, né? Não tem como. Né? Vamos pensar em outra coisa, vamos pensar numa outra briga, assim, vamos procurar outra briga, essas 600 mil soldados do exército, fora os cavaleiros e os carros de fogo. O escudeiro disse, meu coração está com você. Olha a amizade genuína em Deus. Então, se alguém não celebra as suas grandes conquistas, esse coração não está em Deus com você. Não é porque eu sou pastor que eu celebro a vitória das pessoas. Eu sou chato. O cara passar aí num canto para mim, para outro, eu tenho que medir. Às vezes eu fico até quase botando areia. Eu fico com medo da pessoa dar um passo e se decepcionar. Eu fico medindo. Mas se eu sentir que é de Deus, aí eu incentivo. E quando a pessoa consegue, eu comemoro com grande júbilo pela vida daquela pessoa, sem tirar vantagem. Hoje, acontece de alguém, quando celebrar com você, é pensando no que vai tirar de vantagem com você. Sempre. Toda celebração, aproximação hoje é estimulada a, de alguma forma, ter a contrapartida. O coração em Cristo, eu me alegro com sua alegria, meu amado. Você é um vitorioso, eu vou me esfregar em você para que essa unção seja comigo também aqui, né? A minha equipe sou eu mesmo. De vez em quando, um dos aplicativos dá um break aqui e eu tenho que improvisar. Inclusive, esse aqui é o... Ah, Jesus, eu não acredito. Um dos aplicativos, um dos telefones está... Bem, e ele vai para essa batalha. Ele vai para a batalha. Só ele e o escudeiro. E eles vão andando assim, primeiro, um campo de futebol. E quem eles vão achando no caminho, ele vai passando na espada. É pessoa comum, pastor? Não, guerreiro. Guerreiro, mas é guerreiro, filisteu. Os caras do exército que desafiou aquele negócio do Davi Golias, é aquele povo lá. Brabo, não. Cruel, não. Pense numa nação cruel. Um dia eu vou pregar aqui para você ver a crueldade desse povo. Quanto mais extravagante fosse a crueldade, era a especialização desses. E Jonathan vai avançando, e só ele, não é que ele fosse chegando na covardia e pegasse o cara dormindo, não. É quem topasse no caminho, ele puxava a espada, o outro puxava também, e Deus deu uma autoridade. Por que eu sei que Deus deu uma autoridade, pastor Marconi? Porque quando ele começou a caminhar, Deus tremeu a terra, deu um terremoto. Tem coisa que está escondida na Bíblia que por que isso está escondido? São os mistérios que o nosso olho tem que estar atento. Quando você gosta de celebrar as conquistas em Deus, quando você dá o primeiro passo em direção àquilo que Deus está colocando no seu coração, Deus abala a terra, abala o céu, abala o mar. Queridos, senão o pessoal vai ficar furioso comigo se cair a live do TikTok, YouTube. Já está pedindo aqui. Eu vou ter que ligar uma tomada. Fica escutando aqui, orando. Não me abandone, não. Tá certo? Não me deixe, não, porque essa palavra vai abençoar muito, 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 muito sua vida. Viu? Em nome de Jesus. Eu vou só ligar um plug aqui da energia desse daqui.
Obrigado a você que esperou, porque quando eu estou no estúdio da rádio, aí tem gente, traz água, ajeita som, ajeita não sei o quê, mas eu em casa, é eu, Papai do Céu e vocês. Então, obrigado, você que esperou. Bom, Jonathan foi, toma espada, lá vai. E aí, como eu não estou lendo, eu não vou precisar o número, mas todo mundo que atravessou-se na frente de Jonathan, né? E ele não estava fugindo, não, ele estava em direção ao exército grande. E chegou a hora que, assim, tá bom, já matou mais muitos soldados, muitos, sozinho, só ele e o escudeiro dele. E volta. E o pai dele não quer celebrar essa vitória. O pai dele diz: não, aqui ninguém celebra nada até que eu derrote completamente meu inimigo. Mas Jonathan, ele tem um coração em Deus. Jonathan, ele tem um coração inspirado de uma maneira que tinha amizade com Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, né? E o escudeiro de Jonathan está dizendo no texto: meu coração está contigo, o que der para você, dá para dois, entendeu? Assim, pois bem, agora vamos ao sermão. Eu vi uma frase essa semana que dizia assim: pequenas dobradiças abrem grandes portas. Eu fui em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Eu fui 11 vezes ao Rio de Janeiro. E uma das vezes eu dei uma escapada e fui até Petrópolis. Lá me deparei com um senhor que conhecia muito bem a cidade, não era um guia, mas ele dizia: olha, eu faço um bico aí e ando com você. Ah, maravilha. Senhor alto, negro, alto. Gente boa demais o cara. E ele sabia, mas não sabia pouco, não, sabia muito. Então ele foi aqui a Princesa Isabel, aqui o Barão, aqui não sei o quê, aqui não sei o quê. E chegou na catedral. Ele disse: antes de entrar, vamos olhar uma coisa. Aí eu disse: o quê? Ele disse: olha essa porta. Salvo engano, essa porta teria 6 metros de altura. Então ele podia ter fixado. Você vê quando você tem um ouvido atento, como você obtém grandes aprendizados. Uma pessoa simples, que não se propôs a ser um grande mestre filósofo. Ele disse: está vendo essa porta maravilhosa? Veio de país tal, que o imperador do Brasil mandou buscar. Foi mesmo, rapaz, que maravilha. Ele disse: porque dentro da catedral, ali dentro da estátua onde ele foi enterrado, tem a estátua dele de mármore em cima da tumba, as pessoas passam a mão, é bem lisinho. Eu também passei a mão lá. Mas ele não focou nisso, ele disse: você já viu as dobradiças? Uma pessoa comum falando para um pastor que pesca tudo. Eu disse: não. Ele disse: olha, vem da Rússia. Como que ele sabia daquilo? Veio da Rússia. Essa dobradiça, essa porta pesa tantos quilos. Ele disse o peso da porta. Mexa aí para você ver. Eu mexi. Pequenas dobradiças abrem grandes portas. Tem pessoas que só focam: eu quero a minha porta grande. E não celebra as pequenas dobradiças da vida. Que é o caso aqui desse texto que a gente está entrando agora. Então, o Jonathan disse: se ele não quer celebrar, problema dele. Vamos. E o povo foi atrás. E eles vão entrando na floresta e tem mel. Né? Diz que o mel está escorrendo na floresta. Aquele mel representa a intervenção da doçura de Deus na vida da gente, mesmo quando é obrigado a cumprir leis ou situações. No caso aqui era um rei, dizendo que o povo deveria estar com fome, e a vontade de Deus é que a gente se alimente com a doçura do favor dele. Você vê que o texto, ele podia ter ficado: então ele comeu, tomou água e a barriguinha dele ficou cheia. Diz que o rosto dele iluminou.
Deus ele está demonstrando que nos momentos mesmo de adversidade, mesmo que a situação social do entorno pareça difícil, pareça que aquela liderança, aquele rei, com a sua ganância, o seu ódio, né, o seu desejo de vingança, aquele povo não. Então, ao entrar na floresta, eu não fui pesquisar, pesquisei muita coisa, e também tudo demais é muito. Não fui pesquisar a floresta, né? Eles se depararam com o primeiro sinal da providência de Deus. O mel não estava lá em cima, o mel não tinha que subir no galho em tempo de cair e quebrar, não estava cheio de abelha, não era no meio de uma rocha que tinha um urso dormindo embaixo. O mel escorria no chão. Então, quando Deus quer abençoar a nossa vida, ele faz o favor dele ser derramado. Né? Mas como é que isso acontece, querido? Ele é Deus. A minha função aqui é pregar aquilo que Deus deixou registrado na sua palavra. E Saul ele estava sentado, como eu disse, lá na fronteira de Gibeá. Estava lutando? Não, estava fazendo plantim, como diz aqui no Nordeste. Estava fazendo uma munganga, estava fazendo um espetáculo, bravata, que é comigo não, igual aquele menino que diz, né? Comigo não, tico-tico, né? Estava gritando lá em cima, e eu vou me vingar, e meus inimigos, aquele discurso, e 600 homens estavam à beira do precipício. Por que está escrito na beira de Migron precipício? Porque quando o líder daquele reino não governava com a sabedoria de Deus, leva o povo para a beira do precipício. Está dizendo aqui o texto. Está onde, pastor Marconi? 1 Samuel, capítulo 14, 24. E o que é que esse Saul tem? Goga não, ele tem medo disfarçado. Essa bravata desse rei aqui é um medo disfarçado. Porque se era para lutar, era para ele ter ido, né? Mas não, estava lá o povo cansado, com fome, de estar lá sentado debaixo desse pé de romeiro. Eu acho que era só ele que estava debaixo do pé de romeiro. O povo parece que não estava, não, porque não pode ter uma romeira que caiba. Quantos homens, pastor Marconi? Está dizendo aqui. 600 homens. E o povo, bom, olha que luta que esse rei Saul estava levando o povo. Então ele deu um Winchester e um Colt 45 do faroeste a cada um dos guerreiros. Não, só quem tinha espada era ele. Mas bora, povo, bora! Acredita em mim, povo. Todo mundo desarmado, mas tem que lutar, porque o rei disse que tem que vingar. E o povo está desarmado. O que é que o povo pegou? O que tinha? Muitas batalhas, até a Bíblia fala disso. O povo de Israel lutava com garfo de coisa, feno, ferramenta, enxada, o que tivesse. Inclusive de árvore, né? Já que metal era tão difícil, porque teve esse estatuto lá de não quero arma lá em Israel, não. Naquele tempo, viu? Hoje em dia não é bom mexer com Israel, não, parece que ela é armada. Então, Jonathan, ele olhava, o rei olhava com ódio para lá para baixo, mas não fazia nada para ajudar o povo. E Jonathan olhava com favor de Deus. Eu vou chegar na espada. Deus me deu, é isso mesmo que eu vou usar, e o favor dele é comigo. Deus não me deu a espada, depois é com ela mesmo que eu vou. E o escudeiro, sabe aqueles caras... aquele amigo top de linha, tá aqui quem vai com você. Pense numa proposta esquisita. 600 mil, 600 mil do outro lado. Cruel não, assim, terrivelmente cruel. E Jonathan disse, eu acho que eu vou atacar. O cara disse, agora? Vamos, Deus vai, vamos. O escudeiro... E ele não queria vencer a guerra toda, ele queria vencer aquela batalha. E Deus venceu aquela batalha. E ele celebrou. E ele comeu mel. Então, tem muita gente que só quer celebrar quando tiver a estrutura que imagina. Eu só vou celebrar quando Deus me der um exército do tamanho do exército do meu pai. Deus não precisa de exército.
Deus não precisa de nada que tenha natureza material ou espiritual, porque tudo reside no seu querer, nele está o amém. Quando ele quer é ontem, é hoje, é amanhã. Que o Espírito Santo de Deus comece a trabalhar no seu coração para você ser grato. Se você se deparou com esse sermão, seja hoje, seja amanhã, seja daqui a um mês, 6 meses, se for no Brasil, se você está escutando traduzido em inglês ou em espanhol, seja grato. Você não teria chegado nem conseguido se não fosse o derramado o favor de Deus, a doçura do favor de Deus. Não, porque é meu salão, mas eu só vou quando eu tiver a doçura do favor de Deus. Ele não deu a comer inteira, a vida inteira, o tempo todo. São pequenas celebrações, as pequenas dobradiças abrindo grandes portas na tua vida. É porque eu estou esperando a grande porta, você não celebra nem a pequena dobradiça. Olha o que o homem foi me mostrar. Repara se ele ficou lá, olha a grossura dessa porta, veja só. E ele disse até o peso da porta, não me lembro não. Ele focou na dobradiça, ele diz, celebrar as pequenas coisas, que move as grandes. Quem celebra as pequenas coisas, atrai como um imã o favor de Deus. Então, o que aconteceu no mel? Algum lugar aquele mel estava pregado lá em cima. Aí, quando vai entrando na floresta, o anjo diz a Deus, ou Deus diz aos anjos, olha, meu filho, vai entrando na floresta, derruba ali aquele favo de mel. Pum! Para cair, de derramar no chão, não era uma coisa pequena. E as abelhas disse, afugente, você acha que eu quero meu filho sendo machucado no momento de celebração? O menino está glorificando meu nome, vai ter abelha não vai ter abelha, não tem espada preparada, não tem armadilha do diabo, não tem laço do passarinheiro, não tem nada, porque meu filho celebra, meu filho sabe festejar, ele reconhece o meu agir e eu vou mostrar que eu ajo mesmo. Tome mel! E o pai dele está no fel do ódio, né? Tem líder que a cara já é um fel de ódio, né? Um fel de ódio. Tem líder no mundo, né? Por aí, que em alguns países. Eu não sou geógrafo, eu não sei nem dizer qual o país, mas deve haver algum líder que a cara é fel, né? De ódio, deseja vingança, né? Esse líder aqui, Saul, era assim, né? Então Deus não precisa de exército para virar a chave, né? E quando antes dessa batalha, às vezes eu vou e volto um pouquinho, porque eu passo horas e horas, como sempre, quem não me conhece, pastor Marconi Teixeira, passa horas e horas pesquisando, escrevendo, depois eu venho aqui e compartilho a graça da palavra de Deus. Quando foi para essa batalha, ele disse, rapaz, vamos batalhar? Tem uma frase que é maravilhosa. Aí o escudeiro disse, está aqui, meu coração é contigo mesmo. Está aqui quem vai, vamos. É agora, vamos. Ele não diz, vamos que eu vou me amostrar e meu nome vai estar na galeria e vai ter no mínimo mais 1 milhão de seguidores, 6 bilhões de likes e eu vou ser famoso, eu ainda vou aparecer num programa de televisão maravilhoso que tem no domingo. É a única TV que eu assisto, é no SBT no domingo de tarde, que é só coisa de alegria, aquelas disputazinhas é muito bom. Aquela outra televisão que tem um negócio assim, sangue de Jesus tem poder. Eu digo direto aqui, se você for assistir lá, aí depois sua alma está escura, né, igual aquele menino, seu coração está de pedra, peludo, não sabe por quê, fica assistindo, ou sendo influenciado por algumas coisas que aparecem na internet. Tire isso da sua vida, tá certo? Que seus olhos, a Bíblia até recomenda que seus olhos, né, vejam coisas boas, que seus ouvidos escutam. Aí quando ele disse, vamos, aí o Jonathan disse assim, talvez o Senhor opere por nós, porque para o Senhor nada é impossível. Olha aí, quando ele vai para uma coisa, quem é que ia topar um negócio desse tamanho? Então tem desafios que você pegou na sua vida, que outras pessoas olhando diria assim, vai, mesmo quem te ama. E como pastor, talvez eu fosse um desses, dissesse, rapaz, vamos pensar melhor. Eu te amo tanto, isso está parecendo tão grande, por amor, e eu já fiz isso, entendeu? Mas não de proibir, eu vou andando de perto, medindo os passos até dizer, aí soltar, como quem solta um cavalo na campina, vai e o alazão sai. Tem feminino de alazão?
uma égua belíssima, né, no pasto, aquelas crinas voando, aí sai cortando os vales, aquela força maravilhosa, né? Uma figura, digamos assim, quando a pessoa parte em direção aos projetos grandes, porque a porta é tua, o milagre é teu, as maravilhas que Deus está fazendo para você. A gente quer que o outro celebre, mas o outro não tem a obrigação de celebrar. Celebre você, se alegre você, regozije-se em Deus você, porque o outro muitas vezes tem inveja. E eu já disse aqui, até os 40 anos, eu achei que não existisse inveja, não. Você acredita numa pessoa que aparentemente tem até um certo conhecimento como eu pensei que inveja fosse coisa... Não, isso é conversa do povo, isso não... Eu dizia direto. Porque eu não conhecia esse sentimento e eu também não tinha maldade para perceber se havia comigo, né, esse sentimento. Então, talvez o Senhor seja comigo. E o Senhor pode fazer isso para livrar com muitos ou com pouco. Olha, tem coisas que Deus vai colocar no seu coração, minha filha, meu filho. Talvez seja você empreendedora, talvez seja você empreendedor, você que está num projeto de estudo ou um novo... tem coisas que chega no seu coração, que arde, que dá vontade, que outras pessoas não conseguiriam, porque o favor de Deus é para você. Pastor, Deus faz acepção. Não, o projeto dele é outro. Esse aí é para você. E quando chegar os primeiros sinais de mel derramado na sua vida, comemore. Quando chegar os primeiros favos de mel, você olhar assim e dizer, rapaz, isso não é normal, não. Isso aqui é Deus mostrando quem fez. Quem não quer que você comemore? Eu preciso dizer? Quem não quer que a gente comemore é o adversário de nossas almas, né? A alma invejosa. Almas como do rei Saul, né? Que tinha ódio. Eu quero me vingar dos meus inimigos. Que coisa horrível, o rei Saul, né? Existe até em outros países, assim, pessoas como esse rei Saul, que só pensa em vingança, né? Então, o coração do escudeiro é alinhado ao coração de Jonathan. E o coração de Jonathan é alinhado ao coração de Deus. Quando você está alinhado no coração de Deus, Deus vai botar pessoas capacitadas e que desejem estar com você e vai ajudar a puxar para cima. Não está dizendo que não vem um sambalaco para dizer, e esse muro, hein? Eita, murinho. Fulano, você... quem é o pedreiro? Né? Não, mas quando você está com alguma coisa... Isso que eu estou falando é Neemias. Que não é o caso do sermão aqui. É porque às vezes eu vou no texto, vou no Novo Testamento. A Bíblia é uma só, né? A Bíblia é coleção de livros, bíblios. Então eu posso ir de uma capa a outra, não posso mentir o que está lá dentro. Enquanto eu estiver falando o que está lá dentro, tenho liberdade total, em nome de Jesus, tá certo? Vamos ver o que o Senhor vai operar. Vamos ver o que Deus vai operar. Eu anotei aqui, em Levítico, capítulo 26, versículo 8. Olha a desproporcionalidade das coisas naturais para o resultado das coisas. Em Levítico diz que tem uma batalha. Não era essa batalha, outra batalha. Aí lá está registrado. 5 de nós vence 100, e 100 vence 10.000. Quando a Bíblia diz, em Deus faremos proeza, é porque há o poder de Deus, no inglês diz power, é como um dynamos. O poder de Deus é um poder gerador. Ele faz gerar onde você não entende, mas acontece porque as regras se adequam à vontade. Ele não quebra a regra.
as regras da química, da física, da biologia. Por que que existe uma coisa chamada milagres e a pessoa é sarada, curada? Aí Deus quebrou uma regra. Não, aquela situação teve que se adequar à regra que teve que se adequar à vontade de Deus sem ser quebrada. O próprio Jesus disse que ele veio, cumpriu a lei todinha e não quebrou nenhuma. Imagine o próprio Deus. Ele falou é até aqui. Se ele diz o mar até aqui, se ele diz a célula é até aqui, se ele diz a circulação é para esse lado, então não é. Se ele diz a terra é para rodar, você não vê a terra. Esse ano roda assim, o ano que vem é assim. Você pode achar um metafísico, um filho que é físico. Mas é porque essa semana eu sou o tipo de gente sem senso que vai discutir com o IA, né? Com o GPT. Adoro brigar. E eu presto muita atenção no que é dito. Então, eu vou quebrando ligeiro demais. Papai, você disse isso, mas você. Então, eu estava falando do átomo e dos elétrons. Aí eu dizia, então existe uma força que impulsiona. Não, porque a física quântica desenha que isso é isso por isso. Eu digo, mas não houve um motor. Ele disse, não, isso é uma teoria filosófica. Não, mas o átomo existe? Existe. O núcleo não existe? Existe. O que é que pressa ele no meio, para ele não se espalhar? Não, porque a teoria quântica da física quântica... Não, eu quero que você me diga o que é que faz ele ficar prendido no... Então tá certo. Então o que é que faz girar? Aí ela diz, bom, na atualidade, a nova física determina que não é girar. Eles estão em movimento, mas não é absoluto. Então, quem é que coloca em movimento? Aí ficou, eu digo, você sabe usar uma palavrinha chamada não sei? Ela disse, desculpa, não sei. Porque tem coisa que foi a ordenança de Deus, e tudo que tiver, seja na água, no ferro, na madeira, onde tem um átomo desse e está sob a governança de Deus. Você está vendo por que é que Deus pode fazer milagre em qualquer área que você clamar a Ele na sua vida. Como é que faz isso, pastor Marconi? Eu não sou nem religioso. A Bíblia diz, tudo que pedires ao Pai em meu nome. Então, quando for pedir alguma coisa a Deus, se recubra do nome de Jesus. Se cubra do nome de Jesus. Bom, Saul fez um voto de tolo, né? A Bíblia diz, né? O prenúncio lá. Ele não comeu. E esse povo está com fome também. Então, Deus verte mel natural, sem perigo de abelha. O coração de Jonathan deve ter batido em tanta felicidade que o rosto dele brilhou, os olhos dele se encheu de luz. Isso é literal? Não, mas a gente sabe quando a pessoa está com os olhos, está tanta felicidade que os olhinhos... Eu vi uma criança num jogo de um time... Eu não gosto de futebol, mas eu vou até dizer... Num estádio de futebol era um jogo de um time chamado Flamengo, que tem aqui no Brasil. Aquela criança estava na última sessão da químio e radioterapia. E ainda estava com as mangueirinhas no braço. A pele dele fica... A pessoa fazendo esse tratamento, a pele não fica com brilho, fica macerenta, né? Uma pele... Porque é um tratamento muito pesado. E esse menino não parava de rir. A mãe dele, eu acho que era a mãe ou tia, estava do lado também. Aquele povo do Rio de Janeiro, aquele jeitão do povo do Rio de Janeiro. E o menino era celebrando e fizeram um gol. Eu não sei o nome do outro time, eu já falei, eu não entendo de futebol, não sei de futebol, mas eu achei a história tão linda que eu gravei até o nome do time. Flamengo, né? E o menino com a camisa desse time lá, e ele celebrando, fizeram um gol nesse time. Tá pensando que ele parou de celebrar? Eu tô festejando aqui, eu tô feliz, tô radiante. Eu estou aqui. Eu estou vivo. Não importa se foi uma pequena vitória ou não foi uma vitória toda, porque ele estava com a camisa do time que estava jogando, então provavelmente seria melhor o resultado se aquele time tivesse ganhado. Ele estava celebrando a conquista dele. O que é que a rede Pantin, né? Uma rede de televisão horrível, aí não sabe celebrar, ensina você a não celebrar. Está errado, viu? Está errado. Então, hoje, a